Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao pastor Carlos, que concedeu essa oportunidade. Sei que não é fácil, a gente tem uma obra ali faz 6 anos que a gente está na igreja ali no Cadeiro, e sei que não é fácil. Eu oro pela sua vida, pastor, da pastora, Deus abençoe esse ministério. Feliz que toma conta da minha mãe aqui. Minha mãe está bem acolhida aqui, né? Eu estou em casa, quase minha família está um bocado aqui, né? Glória a Deus, minhas tias, Liliana também daqui, Liliana, Ceará. Então estou em casa, né? Glória a Deus. Está comigo, as minhas filhas, Jennifer, Stephanie, meu filho e minha esposa, né? A missionária Luana, e tem garoto que está aí, caminhando já, estamos na luta. Viemos aqui, né? Então, muitos que estão aqui a gente conhece. Naldo, que está ali, sempre fala comigo que ora pela vida de Tony, e um dia Tony vai estar caminhando também. Se eu estou aqui, porque a casa de Dona Zena não pode ser toda atingida também, né? Eu vou ler aqui, até meu pai está aqui hoje vai ser forte. Meu cunhado Marcelo, ele nem sabe, Marcelo, vai pregar lá da palavra. Olha o nosso marido na campanha. João capítulo 21 e o verso é o primeiro. A gente hoje vai ler agora a outra parte da rede. Tem a rede do começo, da pesca maravilhosa, do peixe, e dessa pesca também, que vai ser boa, mas ao mesmo tempo ela vem com um quê de frustração. E é que eu quero que você entenda essa noite. A vida do crente tem um alto e um baixo. Mas o diferencial é qual? Entender quem somos nós diante de Deus. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 21 e o versículo 1 diz assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado de Dízimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram, e logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus lhe apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, têm alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede para a banda da direita do barco, e achareis. Lançando, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Você está dando glória a Deus aí? Irmãos, pastor, todos nós que estamos aqui, a nossa vida, como eu falei, é uma vida que as coisas vão acontecendo e a gente não entende. Aí quando lá na frente a gente começa a imaginar, é porque as coisas vão se encaixando como Jesus quer para mim e para você. Você quer ver uma coisa? Cada vez que você se arrepende e dá um passo para Jesus. Mas no livro de Mateus, quando Jesus começa seu ministério, a Bíblia diz que Jesus vai passando ao mar da Galileia e encontra Pedro lavando a rede. Aí Jesus diz assim: olha só, eu, um homem normal, o ser humano, ele tem que pregar 2 horas, 3 horas, cantar louvor, fazer você chorar, profetizar, marchar para ver se tu se arrepende. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele vê Pedro de longe, ele diz assim: ei! Aí eu pensei: deixai coisa deles. E hoje tu pesca peixe, mas eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro, isso não dá nem 3 minutos de mensagem. Pedro joga a rede e segue Jesus. E eu quero dizer o que com isso? Existem pessoas, pastor Carlos, que às vezes a gente entra em campanha, Fernandinho, vai pagar preço,
às vezes a gente acha que demora. Por quê? Porque não é com a nossa força. A gente, pagando preço, vai alcançar. Agora, Jesus, que é a graça, quando falar com Ele vai obedecer a ordem. Então, escute. Deixais no meio dessa rede e me segue. Agora, vê uma coisa. Jesus não perguntou quem era Pedro. Jesus não perguntou o que tinha em Pedro. Jesus disse só assim: me segue. Jesus começa a selecionar discípulos, jogando ele, que é a nossa missão, como foi dito aqui. Só que escute uma coisa: Jesus vai fazendo uma obra, e a certa hora vai anoitecendo. Pedro olha e diz assim: Pastor Carlos, Jesus, está cansado de fazer a obra? Vamos para a minha casa, que eu quero dar uma guarida ao Senhor e quero lhe oferecer alimento. Aí Pedro chama Jesus, e Jesus disse: vamos. Aí olha, é carnaval e tempo de festa. Olha o que tu vai entender agora do mundo. Jesus, quando entra o pastor Carlos na casa de Pedro, aí Pedro diz assim: chama a minha sogra para trazer a comida. Só que quando Pedro entra, ele tem uma notícia: não vai ter mais alimento. Por quê? Porque a sogra está doente. Mas a pergunta é: quem Pedro chamou para comer naquela noite? Não, você não está dando glória, porque você não está entendendo. Quem você tem chamado para se alimentar na tua mesa? Quem você tem convidado para entrar contigo na tua residência? Com quem tu tem chamado? Porque não estou entendendo nada. Jesus disse: Pedro, eu vim se alimentar, mas tem um detalhe: tu chamou o caminho, a verdade e a vida para dentro da tua casa. Se eu fosse você, já teria dado um brado de glória. Sabe qual é o nosso problema, pastor? É que a gente quer convidar o mundo para comandar dentro da nossa casa. Aí deixa o mundo botar funk, aí deixa o mundo botar pagode, aí deixa o mundo botar o que for na televisão, no som. Aí tu diz: não, é amigo, não, é família. Aí Jesus está dizendo: é por isso que a sogra vai continuar enferma. Mas se tu chamar quem tem presença, até quem está deitado com febre se levanta saltitando, dando glória. Até quem está passando mal, se tu tem a presença onde tu entra, a presença vai atrás de você. Chegou alguém diferente na casa, aí tu diz: não é a pessoa, é o que carrega ele. É o quê? O caminho, a verdade e a vida. Aí Pedro disse assim: olha, eu quis se alimentar, mas já que tua sogra está doente, chama ela aí, eu quero fazer uma oração por ela. Aí aqui tem um recado para os crentes. Jesus, quando ora na sogra de Pedro, que ela fica boa, e a Bíblia diz assim: e ela, restaurando a sua força, voltou a trabalhar. Não, peraí. Tu queres ficar bom, aí só vem nesse culto agora, aí só vai vir um outro domingo. Não, você não deu. Eu vou ver se tu entende. Tudo que Jesus ora, ele diz assim: levanta para trabalhar. Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus chega na viúva de Naim, e a Bíblia diz que Jesus, se comovendo de íntima compaixão pelaquela mulher, ele chega perto do escrito, toca no caixão e diz: a ti te digo, menino, levanta e anda. Agora pega. Quando o menino levantou do caixão, ela levantou comendo. Por quê? Porque quem está doente fica deitado, mas quem recebe cura trabalha na casa de Deus. Vou melhorar para ver se tu entende. Não é tu vir hoje e vir só daqui a 15 dias dizer: está demorando. Não. Quem precisa de uma cura está aqui no domingo, na quarta, na sexta, no outro domingo. Está todos os dias na presença de Deus. Mas escuta, irmão, para você entender. Eu estou falando aqui sobre pessoas. Hoje é uma campanha de lançar rede, mas antes de tu ir, tu precisa entender quem é você diante de Jesus. Eu fiz um estudo essa semana lá na igreja, e eu dei um estudo sobre o sofrimento da alma do crente. Pastor, louvado se
Senhor está fazendo, trazendo ajuda para a igreja. Porque existe um grande mistério no meio de nós. As igrejas, graças a Deus, estão todas cheias. Mas às vezes, nem tudo que está muito inchado é coisa boa. Inchaço, às vezes, não é solução. Por quê? Porque é muita gente dentro da igreja com a alma quebrada. Temos que tratar a alma, irmão. Como eu posso sair para evangelizar alguém se eu estou todo quebrado? Eu vou virar um fariseu se eu estiver pregando uma coisa aqui e dessa porta para fora eu estou vivendo outra coisa. Primeiro eu vou me tratar diante de Deus, saber quem eu sou, saber quem eu carrego, para ir fazer a missão. Escuta. Jesus está observando Pedro. Jesus sabe de todas as dificuldades de todos os discípulos, Jesus sabe de todos. Mas Jesus selecionou todos eles, até Judas. A gente tem uma mania de falar de Judas, mas para você que não sabe, Judas naquele tempo era um nome comum. Jesus tem um irmão com o nome de Judas. Judas é um nome comum naquele tempo. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer, até Judas Jesus também chamou. Mas você pode dizer, não estou entendendo. Eu disse porque Jesus ele não trabalha com super-heróis. Ele trabalha com seres humanos. É a gente entender a nossa falha. É a gente entender o que Jesus precisa da gente. Você quer ver uma coisa? Quando eu vou subir toda vez essa ladeira do Monteiro, eu me lembro de quantas vezes eu era agitador, tinha muitos amigos, para estar na Celeste, no campo, no Marleison, que tinha aí. E Deus está usando isso que eu vinha hoje para lançar a rede para outras pessoas em o Evangelho. Então você tem que usar o que Deus te deu. Então usa a tua ferramenta. Escute, Jesus seleciona tudinho, curou a sogra de Pedro, a obra continua, pastor. É como pastor do Brasil? É como? Júnior Brasil, o nome é forte. Deus abençoe. Então, pastor do Brasil, escute. Está aí todos os discípulos fazendo a obra. Jesus está lançando a rede. É Jesus curando. É Jesus levantando o paralítico. É Jesus fazendo muita coisa e o homem chama a atenção. No livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 17, a Bíblia vai dizer que uma multidão ela imprensa Jesus. Aí vem um homem correndo, gritando. Aí Jesus disse: para tudo. Eu preciso ouvir ele. Aí Pedro diz assim: não, vamos despedir ele, porque ele está incomodando. Jesus disse: não, quero ouvir. Fala aí, o que foi? Ele fez: os seus discípulos oraram pelo meu filho e não conseguiram expulsar o demônio da vida dele. Jesus disse: o que é que ele tem? Aí ele disse: mudo e surdo. E quando está na crise, ele já se jogou no fogo, já se jogou no chão e a boca dele fica espumando. Aí Jesus olhou e disse assim: faz quanto tempo isso, irmão? Faz muito tempo. Mas a questão é, meus discípulos jogaram a rede e nada aconteceu. Por quê? Agora pega o mistério de Jesus. Jesus olha para a multidão, pastor. Sabe o que ele diz? Às vezes a gente pensa que Jesus era só calmaria, só coisa boa. Jesus era duro, irmão. Jesus pregava duro. A diferença é que é a graça pregando e a gente respeita, porque ali entra na gente a nossa vida. Jesus olha para a multidão e diz assim: incrédulo. Eu vou repetir para ver se tu entende. Incrédulo. Olha para o céu e diz: Pai, até quando estarei eu aqui com eles? Aí volta para o homem. Os discípulos estão de olho. Jesus olha assim e diz: homem, tu crê que teu filho pode ser curado? Aí agora a maquiagem cai. Porque é um problema no nosso meio. Às vezes, pastor, a gente acredita que o irmão de oração, a gente acredita que a irmã do corpo vai fazer alguma coisa, a gente acredita, mas a pergunta é: você acredita? Vou clarear para ver se tu entende. Não é tu confiar no pastor Carlos. É tu acreditar assim e dizer: eu creio que o meu Deus, que o pastor Carlos, vai resolver a minha causa.
Aí Jesus, ele disse assim: Jesus, esquece o menino. Por quê? Ora pela minha incredulidade. Não. Meu Deus do céu. Eu vou repetir para ver se tu entende. É crente querendo largar a rede, mas é incrédulo, nem acredita. É crente que está nesse culto, duvida se esse varão aqui pode ser um pastor futuramente. É crente que está na igreja e não acredita no cachaceiro que está na tua casa. Eu fui no outro lado da cidade para te dizer: ei, crê somente e verás hoje o que Deus vai fazer esse ano ainda na tua casa. Jesus estava, o processo era do menino, Fernandinho. Mas Jesus disse: esquece ele, eu quero falar contigo. Tu crê? Não é ele, eu quero saber de tu. Ele disse: olha, para me ter fé de novo. Porque eu estou sem fé. Eu não acredito. Eu já fui para centro de Umbanda e não resolveu. Eu já fui para a encruzilhada, não deu jeito. Eu já fui para o espiritismo, que também não resolveu. Nada está dando certo. Eu já levei na cartomante e ela também não resolveu nada. Ora por mim, para me voltar a ter fé de novo. Aí Jesus agora vai dar revelação. Vocês, meus discípulos, vou ensinar. Tem coisas que vocês vão ter que lançar a rede, mas vocês vão ter que ter jejum e oração. Vamos entender. Jejum e oração. Aí Jesus está ensinando a eles. Mas o que eu acho bonito de tudo, irmão, é só uma coisa. Em todos os momentos, pastor Carlos, Pedro anda com a espada na bainha, na cintura. Entra. Só que tem um detalhe. Por que eu escolhi esse texto daquele? Porque o outro texto, Pedro também está com a bainha, só que nesse ele não está mais. Você vai entender, até na hora de terminar aqui. Escuta. O menino está lá, Jesus ensinou o discípulo e disse: olha, é com jejum e oração, que o negócio é forte. Aí está aqui, orou pelo homem. Jesus não vai no menino, ele diz assim: ei, demônio, sai do menino. Só que o demônio saiu e o menino parou, ficou como morto. E os fariseus, no meio da multidão, olharam e disseram: ele matou o menino. Não, eita, pastor, sabe o que é mais difícil? Não é a gente lidar com o ímpio, com o cracudo, com o drogado, com o cachaceiro. Não, isso aí a gente está aqui porque eles são doentes. O mais difícil é o fariseu no meio da igreja. Rapaz, aqui não tem, só tem uma cabeleira na igreja que eu estou com conta, né? Porque é pessoas incrédulas que duvidam de tudo e está só no meio para apontar defeito. Faz tanto tempo que o menino está endemoniado e nem crente fez nada. Mas na hora que o homem de Deus fez, que é Jesus, eles disseram: olha aí, ó, matou o menino em vez de libertar. Aí Jesus vendo ele, Jesus sabe de tudo, se aproximou do menino, pegou no menino e disse: levanta. Porque Pedro, para tu jogar aí a rede, tu vai ter que tirar a espada da cintura. Jesus continuou fazendo a obra, pastor Carlos, pastor do Brasil, ele continuou fazendo a obra. Então escute, Pedro está olhando, todo mundo está olhando. Até um certo dia, para quem não sabe, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus vai passar num certo canto, aí Pedro diz assim: como vamos pagar? Se o nosso tesoureiro não veio, ele que deu dinheiro. E Jesus disse: não se preocupa não, eu vou dar a hora nos peixes, eles vão trazer uma moeda, a gente vai passar aqui um starter. E a gente passa. Escute, Judas é tesoureiro, Fernando, do ministério de Jesus. Aí eu te pergunto, sinceridade agora, Jesus sabia ou não que Judas era ladrão e que Pedro estava com a espada na cintura? Sabia ou não sabia? Não. Tem alguém aqui comigo que sabia ou não sabia? Sabia. Por que não disse nada? Por que não disse nada? Ele chegou assim e disse: eu estou dentro da tua casa, eu estou
que curei tua sogra. Essa espada também é única, eu quero com isso. Porque Jesus não disse nada, santo. Porque Pedro deve aprender com a maturidade que as coisas do passado não cabem mais na vida dele. Na primeira pesca, que é a campanha, Pedro ainda está armado. Agora veio, eu vou já caminhando para o final, agora. Então o que é que vai acontecer? Pedro, quando o galo canta a terceira vez, Pedro nega Jesus. Aqui ele já está sem a espada. Por quê? Porque quando vão entregar Jesus, Malco chega, ele tira a espada, aí mostra a ferida dele, tira a orelha de Malco, Jesus vai lá, coloca no lugar de novo, a história que você já sabe. Aí Pedro expõe a sua ferida. E esse é o nosso problema. A gente mostrar quem a gente é perante a sociedade. Eu falei nesse estudo que eu dei, vou falar um negócio para vocês. Isso é um grande problema, pastor, no nosso meio. Tem muitas pessoas que vivem de aparência na igreja. E quando essas pessoas são as mais perigosas. Porque quando elas ficam fracas, faz besteira, nunca é culpa dela. É culpa do pastor, é culpa da pastora, é culpa do dirigente, é culpa do irmão, é culpa da irmã que não foi na casa. Irmão, um pastor me disse uma coisa numa reunião uma vez e eu concordo. Todas as igrejas, o problema são o mesmo, só muda a placa. Por quê? Porque às vezes a gente não é sincero com Deus. A gente tem que ser sincero, mostrar quem a gente é. Não aqui, em casa. Não aqui, no trabalho. Não aqui, no shopping. Não aqui nos convites das pessoas que vão chegar na tua casa nesse feriado. É lá que tu tem que mostrar quem tu é, de verdade. Então pega uma coisa, Pedro tem que aprender na prática. Quem é ele? Aí ele está sem a espada, mas a Bíblia diz que ele disse assim, ó. E Pedro, arrependido do que fez de ter negado Jesus 3 vezes, disse: vou voltar a pescar. Pedro andava com a espada, Pedro todos os milagres, mas na hora que ele se arrependeu, pastor, esse é o nosso defeito, que é voltar para onde Deus já mandou tu sair. Não, vou melhorar para ver se tu entende. Quer voltar, sair da igreja, sair da caminhada e quer voltar para o mar onde Jesus já mandou tu sair. Está sentindo falta de Lodebar? Está sentindo falta do que tu tinha? Está sentindo falta de onde Jesus já te tirou? Crente não olha para trás, crente olha para frente. Já é o sinal porque ele não pegou nada, porque ele não era para estar ali. E quando a gente é teimoso, a gente aprende do jeito mais difícil que tem. Agora vê, tudo isso que está acontecendo, Jesus já de olho. Para você ter uma ideia, uma mulher chega, ela derrama sobre os pés de Jesus um banho caríssimo, enxuga com os cabelos, coisa maravilhosa. E Judas, que é o tesoureiro, diz assim: desperdício. Era pegar isso aí, vender, ir na feira as bolas, fazer algo missionário lá fora. Só que a Bíblia diz assim: e ele teria uma oportunidade a meter a mão na bolsa e roubar o dinheiro. Mas eu pergunto, essa igreja instruída, Jesus sabia disso ou não? Por que deixou? É porque eu vim do outro lado para dizer para você: o cachaceiro e o drogado da tua casa Deus conhece. Mas ele está dizendo: ele, daqui a pouco ele vai ser mais dentro do que você. Não, o mar foi baixo, você não está entendendo. Quem está aqui me conhece, está diante de você um improvável, que já andou caindo por essa rua, que já fez todo tipo de presepada, que estudou no Antônio Gomes, na Marra estudou aqui, lá onde tudo desandava para dar errado. Já caiu bem ali, pastor, minha mãe está aí para provar tudo. O irmão Batista de lá de baixo foi na casa da minha mãe, disse: seu filho caiu com a volta ligada, veio dormir no chão. E hoje o improvável está aqui me chamando. E por que ele lá na tua casa não pode estar aqui? Olha o que me chamou a atenção ali, ó. Poderia ser seu amigo tocando aqui, ó. Poderia não, vai ser o meu amigo aqui ministrando uma palavra. Quem está acreditando nisso? Então, Jesus sabe de tudo de Judas. E qual a diferença de Judas e Pedro? O texto
texto é no mesmo texto, se você for ler no livro de Marcos, quando termina, aí desce a Judas, quando nega Jesus. E tendo Judas se arrependido, pegou as 30 moedas, para quem não sabe, 30 moedinhas dava para comprar um homem para ser escravo para você, para trabalhar com ele. Judas pegou a moedinha, botou nos fariseus e disse: olha aqui, ó, me arrependi. Aí eles disseram: pô, me arrependeu, se arrependesse? É tu e a sorte. Aí ele disse: eu quero devolver. Eles disseram: a gente não pode pegar a moeda. Não podemos pegar, pastor Carlos, a moeda a preço de sangue e colocar no lugar das ofertas. Fariseu, porque tem muito fariseu que está caindo no mundo e quer ensinar a tua secreta. Não, tu não glória, tu vai entender agora. Ele diz assim: o fariseu que precisa aceitar Jesus de novo. Quando eu era da igreja, não precisava ir todos os cultos. Quando eu era da igreja, não precisava estar assim. É pior de igreja. Quando eu era da... Isso é fariseu. Eu estou vendo para ver se tu entende. É a resposta que tu quer. É o fariseu que está te dando conselho errado. Fariseu não quer ver tu tocha. Fariseu está apagado e quer te apagar também. Mas eu vim dizer para alguém aqui: é tempo de tu acender o fariseu que está caindo perto da tua vida, rapaz. Aí ele diz assim, pastor Carlos: poxa, eu vou pegar esse dinheiro e botar nas ofertas? Não. Se vira com as tuas pratas. Judas pega a prata e joga. E fez o quê? Se matou. E Pedro foi pescar. E eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. É tão sério a gente entender quem é a gente diante de Deus, que Deus ele gosta de sinceridade. Quando a gente é fiel com Deus e mostra o que a gente quer com Ele. Não posso levantar quem foi, irmão, tu vai crescer. Posso levantar a fofoca que tiver, não tem problema não. Se tu for sincero com Deus, tiver vida com Ele, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Mas aí tem que ser sincero, pastor Carlos, porque às vezes falta isso. E eu falei, para encerrar, no testemunho do pastor, que ele disse que foi fazer uma cruzada muito grande, pastor Carlos. Foi fazer uma cruzada grande mesmo. Ele disse que foi 3 dias de muita glória. Jesus curou, Jesus fez muita glória. Ele disse que foi mais de 250 almas aceitando Jesus. Só que ele disse que um dia, irmão, ele cantava. Ele tomava café na casa de um pastor, almoçava na casa de outro, e no terceiro dia ele foi tomar café na casa de um pastor da igreja. E ele disse que quando chegou a van, aí ele orou pelo café, orou por todo mundo. Quando as irmãs e os irmãos entraram na van, Jesus bradou no ouvido dele e disse: ainda falta um milagre. Aí ele disse: desce todo mundo. Jesus disse que ainda falta fazer algo aqui. Falta todo mundo para dentro da casa. Quando entrou todo mundo para dentro da casa, ele disse assim: Deus me disse que ainda falta um milagre a fazer. Quando ele falou isso, a missionária rasgou as vestes dela e começou a gritar. Aí tem outras mulheres sacudiram ela, levaram para o quarto, ela gritava, e quando ela gritou, deu para ver as marcas no corpo dela, de cacete que o pastor dava nela. E ela disse: Deus ainda revela. E o pastor, que teve a revelação, ficou olhando para ele. E ele começou a chorar, irmão, porque caiu as escamas. E era choro, era choro, era choro. E o pastor disse ele chorar. E ele chorando aí, ele se arrependendo. Ele chorava, uma hora parou. O pastor disse: por quê, meu pastor Brasil? Por quê? Fizesse isso, irmão. A filha dele chegou e disse: na igreja todo mundo tem orgulho de papai. Na igreja todo mundo abençoa o casamento de mamãe. Na igreja as mulheres pegam o microfone e dizem: ali no casal é exemplo. Escute, a sinceridade diante de Deus é o que Ele preserva. Quem é você diante de Deus? Não é quando essa igreja vai atrás do Senhor, é na sua casa. É quando o fariseu jogar na sua mente uma conversa. É você estar preparado para entender quem é você. Você tem um projeto de dançar a rede, vai dançar. Mas você tem que estar com a alma preparada. Então entenda. E o pastor já passou 2 minutos, vou encerrar agora. Pedro deixou a espada lá, foi pescar. E o problema é esse, pastor Carlos.
Olha só o que o texto diz. Pedro, quando fica frio, fez a besteira, saiu da igreja, aí disse, vou pescar. Aí foi um trio atrás dele assim, ó. Eu vou também. Aí o outro disse, eu também vou. Aí chegou dois e disse, eu vou mais tu. Por quê? Porque você para trazer outro para a igreja é difícil. Mas se tu ficar falando mal do ministério, quando tu sair, vai sair um bocado frio atrás de você. Mas eu tenho uma resposta para a tua vida. Quando alguém chegar e dizer assim, vou sair porque eu estou indo muito bem naquele ministério. Aí tu diz, fica de joelho, vamos orar para quebrar esse demônio. Ninguém vai sair, ninguém vai fazer nada. Vamos ver agora lá, rapaz. Seguindo Pedro. Por quê? Porque eu sei assim, irmão. Quando não me amei, não pode disputar o pastor, mas pode disputar o frio. Aí subiu. Quando subiu, Jesus chegou e ele não sabia. Eu até fechei a Bíblia agora, mas embora. Jesus chega. E a pior pergunta que tem para um pescador é essa. Porque quer ver uma coisa? O pescador, ele diz assim, tem uma coroa, eu para pescar, eu sabia, tem uma coroa ali que ali você dá uns botes, você pega umas tainhas, vamos para ali, que ali tem um macete, a gente fica por ali, pega um sirimolo, pega um negócio. O pescador, ele põe esse mangue na palma na mão. Mas a pergunta é que o cara já está estressado, como foi dito aqui na peça, já está estressado, quer um negócio de alguém dizer assim, ó, tá certo, pastor Carlos, não deu certo hoje, aí tem amanhã, pesca de novo, tá certo. O cara chega assim, quem não sabe o que Jesus disse, estou com fome. Tem peixe aí? O cabo lá, lavando rede, que dá um trabalho danado. Aí olha para o outro, olha, eu já imagino aqui, o cara está dando lavando a rede, não peguei nada, neguei o meu mestre, neguei ele quando eu não deveria ter negado. Estou aqui, não era nem para me pagar, ainda estou esse fraco também, que está tudo do mesmo jeito. E o cara vem perguntar um negócio desse, rapaz. Não, isso é pergunta que se faz. Agora o detalhe, e ele nem sabia, mas já tinha peixe assado. Não, você deu glória abaixo. A pergunta foi até estranha. Aí Jesus dizendo, ei, tu volta para onde tu não deveria, tu vai cansar, vai ficar jogando rede a noite toda, não vai pescar nada, tu vai querer voltar para a mesa de bar, tu não cabe mais lá, tu vai querer ir para aquele lugar comprar droga, tu também não cabe mais lá, tá jogando a rede errada. Enquanto tu tá perdendo tempo jogando, se tu ficar com a graça, o peixe já está pronto na beira do mar. Aí, ó, escute, aí Jesus disse, tem peixe aí? Tem não. Aí Jesus disse assim, vai e volta de novo para jogar, porque eu quero que tu entenda que eu já te tirei daí. Irmão, se você entender essa mensagem essa noite, que é para mim e para você, é uma mensagem de sinceridade diante do nosso Deus. É você dobrar seu joelho e dizer, Jesus, eu escutei aquela mensagem, eu ainda tenho a bainha aqui na cintura, mas eu vou tirar ela hoje. Eu queria até botar a mão para pegar o ferro. Isso aqui simboliza um pecado. Eu tenho esse pecado ainda, que está atrapalhando o meu ministério. Mas eu recebi aquela mensagem, aquele prendão lá de cabedelo. E hoje, eu vou me livrar da espada que está na minha cintura. Quem está entendendo isso aqui? Por quê? Porque depois que compra o peixe, tudo certinho, Jesus olha, fica de pé, vai cantando coisa para encerrar, fica de pé, igreja, para encerrar. Aí, pastor, cara, só um louvor que eu falei comigo ali, só um louvor, porque essa ligeira aqui. Ó, aí ele faz assim, uma perguntinha: Pedro, tu me amas? Não, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí a segunda resposta é assim: não, Senhor. Eu estou cantando, não fala nada para ele. E a espada? Ficou lá. Aí a terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Eita, Jesus do céu. É Jesus dizendo, pastor Carlos, eu vou te dar uma rede, mas quando tu entender e for sincero dentro de mim, a espada fica no chão e a rede que tu vai pegar, é Jesus assim, abra a mão assim para mim. Pedro, em tua mão
eu entrego a chave da minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Quem entendeu ali o mistério? Deus tem algo para fazer na tua vida, creia. Mas tu tem que se libertar espiritualmente diante dele. Tu tem que soltar a bainha, tu tem que deixar a espada no chão e deixar Jesus para